e estão mais sujeitos a um movimento, né, mais brusco, um treinamento, às vezes um aquecimento, né, de repente não trabalhou melhor a musculatura no início, então isso pode levar a sobrecarga articular, levando alguma restrição de movimento, e daí o quiropraxista entra. Mas eu até contei isso, porque às vezes o paciente pensa que vai começar no quiropraxista, vai ter que ficar a vida inteira. Não, a pessoa vai quando está sentindo alguma coisa. Não, é que assim, eu desconheço, João e Luiz, eu desconheço, não tenha, mesmo o cara que é sedentário, sim. Entendeu? Porque se a gente opera, é comum a pessoa chegar lá e dizer assim, doutor, eu vou operar, pessoas novas, mas não me deixa muito tempo com a cabeça levantada, ou virado para um lado, ou virado para o outro. Eu pego muitas vezes rapaz não novo... Não deixa deitar na cadeira, para mim fazer a restauração. Nova, pois é, para fazer um transplante de cabelo, por exemplo, uns guri novo, com 20 e poucos anos, uma hora deitado, tu já não começa a ficar impaciente. Sim. Quer dizer, é óbvio que deve ter alguma... Sim, alguma interferência, né? Sim. Um exemplo típico também, às vezes pacientes têm problemas cervicais, né? Vão arrumar o cabelo, fica um bom tempo na cadeira, né? Lá do cabeleireiro já sai com desconforto cervical, né? Cadeira do dentista, às vezes, né? Um procedimento mais forte, pode levar atenção, pode, né? Olha, uma coisa que me dá um desconforto sempre intenso e que eu adoraria pegar a pessoa que idealizou o assento de avião, não sei se sou só eu, mas o infeliz era só botar olha, 5 centímetros mais de espuma na cabeça, né, para o cara ficar assim. E fazem um banco de avião, cara, que o cara fica assim, ó. Sim. Olha, meia hora, se o cara pegar dormir, então acorda. Sim. Eu queria pegar esse cara que idealizou o banco de avião, cara, e largar ele 12 horas numa viagem internacional. Quer dizer, tu vai experimentar teu banco. Não, e eu comento às vezes com os alunos da universidade, assim, você tem que montar um consultório no aeroporto. No aeroporto. O pessoal sempre pode sair todo errado de dentro do avião. Exatamente, seria um lugar perfeito para encontrar um quiroprata. Nossa. Sim. Bom, a gente já está voltando, não saiam daí que vai continuar um assunto muito legal. A gente já aproveitou no intervalo aqui, já estamos consultando, eu e a Ana, né? Porque assim, a gente faz tudo, o possível e o impossível para desajustar a coluna, né, Ana? A gente trabalha com opera ou trabalha em posição toda errada, o meu trabalho é todo errado. Né? E ainda por cima, eventualmente a gente acha que é atleta, então péssimo. Nós vamos ter que ir mais seguido. A Ana eu sei que usa o João bastante, mas eu vou ter que começar a usar vocês mais seguido. Eu uso o Dr. João, os amigos do Dr. João, porque às vezes ele está viajando, porque ele opera em Torres, opera em Osório? Santo Antônio. Santo Antônio. Às vezes ele não está, ele vai me indicando para os colegas e eu vou em todos. Olha, nós estamos falando sobre quiropraxia, né? E da importância de você pegar um profissional que tenha feito 5 anos de faculdade, pelo menos, porque eu sei que depois disso o pessoal ainda faz outros cursos, né? Esse livro aqui é um livro de palpação, né, Luiz? Isso, é um livro de palpação. Na verdade, isso é para colegas ou é para leigos? Na verdade é um livro mais específico, é até um material que eu utilizei nas disciplinas de palpação, que eu ministro a disciplina de palpação também junto com o professor João. Fiz um material, convidei alguns colegas para falar não só sobre palpação, mas sobre biomecânica, sobre filosofia quiroprática, mas é bem específico a nível de quiropraxia mesmo, mas é para quiropraxistas ou para quem... Para quem é da área. Exato, da área mais. Esse aqui não, esse aqui realmente é um livro mais para quem queira saber a respeito de quiropraxia. Esse é para o leigo, que quer aprender um pouquinho mais. Isso é do nosso secretário da Vou botar geral, nessa aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Isso, da Federação Mundial de Quiropraxia. Eu gosto muito desse livro porque ele é bem didático, né? Então é bem interessante. Difícil de conseguir, mas nas editoras de publicação médica, acho que na verdade, nós somos beneficiados, né? Porque tem 2 só faculdades de quiropraxia no Brasil, né? Exato. É aqui na Fevale e na Anhanguera, não é isso? E no Anhembi Morumbi, exatamente. A Fevale foi a primeira pioneira, né? Inclusive eu fui coordenador de implantação do curso. Me orgulho muito disso, né? Tanto que estamos formando agora a 15ª turma, né? E depois teve a Anhembi Morumbi em São Paulo. As duas, né, eram no tempo na América Latina. Agora está desenvolvendo no Chile, na Argentina e no México. Já estão faculdades também sendo desenvolvidas também na
Latina. Estava falando que estava trazendo uma máquina nova para fazer alinhamento? Exatamente, uma aparelhagem nova, pioneira a nível de Rio Grande do Sul, para mais uma ferramenta, que é uma maca de flexão e extração, né, para trabalhar justamente com o professor João, né, estava falando de trabalhar com hérnias de discos, síndrome facetárias, que trabalha justamente parecido com uma maca de, digamos assim, como se chama, de... Tração? Não, de tração, de tortura. Não é aquelas camas medieval, né? Quase isso, quase isso. Não, só que essa é elétrica, pneumática, né, um estofado bonito, então a gente nem nota. Mas ela faz justamente isso. O objetivo é fazer uma tração na coluna que eu consigo trabalhar em todos os eixos, né? Eixo, né, axial, ela faz um alongamento, né? O alongamento trabalha de flexão, de extração, inclinação, né, que nos auxilia bastante no tratamento dessas patologias. Claro, além do próprio ajuste, do próprio tratamento quiroprático. Então, mais uma aparelhagem está chegando a nível... Está fazendo um curso em Nova York, né? Você estava nos contando. Sim, essa especialização a nível de esporte, né? Terminei agora e no final do ano a gente tem a prova de titulação, mas eu quero direcionar para a área desportiva, né? na faculdade de New York Chiropractic College, né? Então, estou terminando agora, gosto também de trabalhar nessa área. Então, a gente que pode estar trazendo aqui para o Rio Grande do Sul, para trazer o que a gente puder, ter o bom nome da quiropraxia, para dar um bom tratamento para os nossos pacientes, né, nós estamos tentando fazer. Eu, o professor João aí também. E enfatizando também que a Flexion Distress ali, que está chegando aí, é uma maca onde não são todos os profissionais que estão habilitados a trabalhar com ela. Exato, né? isso é Eu importante. e o professor Luiz ali, nós fizemos um curso, né, nos Estados Unidos, em 2004, 2005, né, que nós tivemos para lá. E lá nós fizemos o curso, né, de flexão e extensão. E sem esse curso a gente não está habilitado. Então, as pessoas, os pacientes, as pessoas que procurarem o serviço de quiropraxia, né, tem que ver se o profissional também está habilitado a trabalhar com aquele instrumento. Isso é uma coisa interessante. Por exemplo, na odontologia... Porque assim, é a mesma coisa, né? Forma dentista, aí o cara faz um cursinho de 3 meses de atualização e se diz que ele pode botar implante, né? Implantodontista. Não é, para ser implantodontista tem que fazer um curso de especialização de 3 anos. Mas, enfim, para a gente saber se a pessoa é especialista ou não, tem o site do CRO. Então a gente entra no site do CRO e sabe qual é a especialidade do dentista, que a gente sempre aconselha. Vai fazer cirurgia de implante? Clica lá no site do CRO, vê se é. Vai fazer uma prótese? Vê se o cara é especialista em prótese. Procure um especialista. Para saber se o cara é quiroprata ou não, tem como saber? Tem. Eu acredito que todos que vão procurar um quiropraxista têm que acessar o site www.quiropraxia.org.br. É o site da nossa Associação Brasileira de Quiropraxia. E ali tem Encontre um Quiropraxista. Por estado, a gente vai lá, clica... E todos os sócios, né, estão ali, todos os quiropraxistas graduados, que estão habilitados a exercer, né, a porque é importante a pessoa saber isso para não entrar numa furada. Ana, eu ia aproveitar o gancho do João ali, que ele falou assim, a gente está fazendo uma maca tal, mas a gente foi fazer um curso fora. Sim. O pessoal leigo, é muito frequente a gente ver assim, doutor, o senhor também usa o laser? O senhor também, eles nem sabem o que é. Sim. O senhor também, eu tive essa semana um paciente que queria entrar na sala de cirurgia, eu falei, mas a senhora é da área? Não. Eu falei, mas eu posso até lhe mostrar. E ele dizer que aquilo é não sei o que, só não, né? O que é comum o leigo, o paciente que lê literatura leiga? Literatura leiga é a literatura que a gente vê em revista, até na internet, o Dr. Google é fantástico, né? Sim. Então o pessoal olha e diz assim, não, essa clínica aqui, esse lugar aqui, o cara tem um laser, tem uma máquina, uma vibro não sei o quê, tem uma restauração máquina a laser, restauração com laser, fotopolimerizador. Um vibrolipo para fazer, um aparelho de laser para fazer não sei o que lá. Eles adoram essas tecnologias. Sim. O que eu sempre costumo dizer para quem é leigo é o seguinte, uma máquina, ela sempre vai ser bem usada se o profissional for treinado e habilitado. Um aparelho de lipoaspiração, que tem mais recurso do que um aparelho convencional, ele é um risco na mão de quem não sabe usar. Então, assim, um aparelho de lipoaspiração, um vibrolipo ou um ultrassônico, na mão de quem já fazia lipo e de quem já estava treinado e treinou para usar o aparelho novo, fantástico. Mas geralmente os aparelhos, pessoal,
eles dão mais conforto pro profissional. Quer dizer, o aparelho, ele existe, ele é um melhoramento para dar mais conforto para quem já sabe fazer, para ter mais facilidade para dar um resultado. Então não se encante com essa história de que agora só o fulano traz uma máquina não sei de onde, só o ciclano traz não sei o que, só existe não sei o que. Primeiro, pode ser que só exista em tal lugar, mas tem que ver, como o João falou, se o cara treinou, se ele está habilitado, porque assim, uma máquina mais especializada para fazer um tratamento na mão do incompetente é um risco muito maior. A lipo, por exemplo, tem que ser um cirurgião geral. Porque normalmente dá zebra na lipo se é um cara que não fez cirurgia geral, né? Tem que ter feito cirurgia geral e depois ter feito cirurgia plástica. Essas máquinas milagrosas, entendeu? Vai pegar uma gordinha com 20 quilos acima do peso e vai querer deixar a gordinha magra. Esvaziou a gordinha. Que nem a guriazinha que malha todo dia. Maria de condão. Eu queria entrar numa máquina do tempo e voltar a ficar que nem meus filhos, né? Um com 29 e outro com 30 e poucos. Sim. Não tem como, né? Da mesma forma, vocês não têm como pegar alguém que está desmanchado, né, que nunca tratou nada, quer dizer, vocês podem melhorar, mas não existe mágica, quer dizer, não vai se deixar o cara com 15 de idade. Perfeitamente. Falando em maquininha, eu estou ansioso, estou curioso para saber o que é esse seringão. É uma delícia, não é uma seringa, é uma pistolinha, é muito bom isso, relaxa a musculatura. Esse instrumento aqui, a gente pode até ilustrar, sim, a gente pode até ilustrar melhor, né? Quando o Luiz falou da maca que está chegando para nós aí no Brasil. Tu quer usar meu braço? Ele relaxa a musculatura do braço. Ele acaba dando tipo uma marteladinha, né? Ele faz um impacto na articulação para fazer o reposicionamento da articulação. Só que é como o Dr. Miguel falou também. É um equipamento na mão de quem não sabe usar. De quem não sabe usar, ele vai se tornar um danoso. Então, imagina que não sabe usar dando tiro com isso aí. Em cima dos nervos da criatura. Ou da parte muscular num paciente com fibromialgia. Né? Então, esse curso para usar esse equipamento aqui são em 3 módulos. E tu só passa para o módulo seguinte se tu passar no primeiro, tu vai para o segundo, se tu passar no segundo, tu vai para o terceiro. Quer dizer, não dá para comprar, levar para casa e começar a fazer... Existe aquele que compra e acha que vai chegar lá sem curso e vai conseguir fazer. Né? Então, na universidade, a gente mostra para os alunos em cursos de extensão o módulo básico para eles utilizar. E aí existe um módulo avançado e extremidades. Isso aqui o Dr. João usa para justiça ATM. ATM, extremidades. Ele é bastante utilizado em pacientes que não podem sofrer as manipulações normais, né, que com as técnicas manipulativas. Pacientes, por exemplo, que têm osteoporose severa, tiveram fraturas na coluna, cirurgias com pinos, né, com hastes. Eles não podem sofrer as manipulações normais, então tem a técnica com esse instrumento que se chama ativador, a gente consegue, né, prestar um atendimento para esse paciente com uma evolução de quadro, tanto quanto as outras técnicas utilizadas nos pacientes que não têm nenhuma impossibilidade, né, de sofrer as técnicas manuais. Tu tinha trazido mais alguma coisa sobre hérnia de disco ali, sim, né? Sim, é para ilustrar ali. Então, voltando só naquela imagem para pegar o gancho para mim, passar ali onde a gente tinha, onde o disco... Tá na imagem, pode mostrar, João. Tá. Assim. Então, assim, aqui o disco ele tá sob pressão. Ele ficando muito tempo nessa condição aqui, que é só o início da subluxação, ele vai, como eu falei antes, entrar num processo... Posso te ajudar aqui? Sim. Aqui. Isso. Aqui. Num processo de degeneração. Claro que essa imagem que eu estou mostrando aqui já é um caso bastante avançado. É um processo lento, mas progressivo. Então, aqui, esse processo de doença degenerativa, que ele já nesse exame de raio-x aqui, ele está me mostrando que eu tenho uma esclerose subcondral, uma perda do espaço do disco e reações osteofitárias, né, que são os processos iniciais que ocorrem a partir do momento que essa vértebra veio posterior.
A partir daí, com o passar do tempo e o disco não conseguindo doente, captar líquido para dentro dele ali, que através dos proteoglicanos, o que vai acontecer? Ele vai desidratar. E aí vai chegar uma hora que ele vai ter o fenômeno do vácuo. Ele vai ter ar onde deveria ter o gelzinho, aquele que vai fazer o amortecimento, né, entre uma vértebra e outra. Quer dizer, se continuar como está ali na coluna do Luiz, ali, do Luiz não, né? Da demonstração ali. Essa está melhor que a minha. Essa está melhor que a Não precisa nem ter a hérnia. O simples processo de subluxação e desalinhamento, ele já inicia esse processo que vai ser... Isso aqui é a terceira, quarta fase da subluxação vertebral, lá um processo degenerativo bastante avançado. Na hérnia de disco... Podia voltar de novo, né, para o computador? Sim. A hérnia de disco, aqui eu tenho um disco normal, onde não tem nenhuma pressão, que eu tenho o núcleo, né, que é o gelzinho, que esse disco fica no centro do corpo vertebral, os anéis, né, fibrosos que sustentam esse núcleo, né, no centro do corpo vertebral, e aqui a gente vê que o canal, né, está totalmente liberado, os recessos laterais, por onde sai o gânglio, aqui as raízes nervosas, né, nos dois lados aqui, totalmente liberado. Normalmente, não tem compressão nenhuma. Quando eu tenho uma protusão, esse disco ele recebe uma carga e ele faz um abalamento em cima do corpo vertebral. Com isso ele já começa a provocar estenoses, né, tanto do canal vertebral quanto dos recessos laterais. Dependendo da carga, onde ocorrer essa carga, daí o professor Luiz pode mostrar também na coluna ali os movimentos, uma pressão anterior em cima do disco vai fazer com que esse paciente desenvolva uma hérnia central, onde a gente vai ter uma pressão para dentro do canal sem a interferência dos recessos laterais. Isso aqui, normalmente, esse paciente vai nos apresentar, né? E aqui a gente consegue ver também que tem uma pressão em cima do saco tecal. Inclinar e rotar. Aqui, ó, do saco tecal. Então, aquele movimento de flexão do tronco e com rotação, pode acontecer isso. Uma pressão anterior e lateral, ela pode fazer uma hérnia póstero-lateral, onde a gente tem ela posterior e pegando aqui o recesso lateral e a parte inicial do gânglio. Isso já vai ter causar sempre dor, né, João? Sempre dor. A hérnia central, normalmente a dor localizada e aquela dor atravessada que o paciente relata atrás das costas. Bom, é claro que esse assunto é muito pouco só uma hora para a gente falar, né? Porque dor lombar, a dor uma coluna desajustada pode gerar não só bruxismo, como enxaqueca, como dor lombar, como formigamento nas pernas. Então nós temos bastante nas mãos, nos dedos. Então nós temos bastante assunto ainda para a gente conversar com o Dr. Luiz e com o Dr. João, e já fica aqui o convite para vocês voltarem. Até a gente estava criando aqui no comercial um novo programa deles trazerem uma máquina e vocês verem como é o ajuste. Porque uma coisa que eu acredito é que as pessoas às vezes têm medo de fazer o ajuste, têm medo da dor. Então, numa próxima, a gente faz até um ajustezinho aqui básico para vocês verem como é gostoso. Na verdade, eu acho gostoso porque eu saio de lá aliviada. Não se esqueça, interaja conosco, entre na nossa página do Facebook, se torne nosso amigo no Facebook, a gente vai adorar. Entre na nossa página no www.programavivamais.com.br e mande as suas perguntas, porque em breve nós vamos gravar outro programa com o Dr. João e o Dr. Luiz e vai ser legal ter as suas perguntas para que eles possam responder, tá bom? Até o próximo sábado.